que é que eu estou querendo dizer com isso? Ainda estamos pendente a emissão da nota fiscal em si de serviço. Tá? O processo vai ser o mesmo, então não vai mudar. Então, por isso que a gente quis logo adiantar esse processo aqui de abertura, manipulação e todo o processo de serviço. O que vai ser gerado hoje é o que, que se chama de RPS, que é um recibo provisório de serviço, literalmente essa sigla, tá? Não é a nota fiscal em si, e de acordo com que as lojas forem migrando para a nota fiscal, assim que elas forem migrando, então, quando vocês executarem e o sistema gerar o, o serviço, a efetuar o recibo, né, o recibo provisório, o que basicamente o sistema vai fazer de forma automática é gera o recibo e altera automaticamente para a nota fiscal de serviço, tá bom? Então, vai ser basicamente dessa forma, correto, Wilson? Isso aí. Então, o processo vai continuar o mesmo. Quando tiver a nota, vocês não vão sentir diferença na prática, né? E, enfim, é isso aí, tá? É daquele esquema, qualquer coisa vocês podem perguntar, fiquem à vontade, é melhor tirar dúvida logo. Assim que a gente concluir, tiver a gravação, eu já disponibilizo no grupo, tá bom? Para vocês já consultarem. Um bom treinamento é isso. Valeu. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Tô conseguindo ver aqui? Sinalizem aí para mim. Beleza. Então, vamos lá. Fluxo da emissão de serviços, tá? Então, logado dentro do retaguarda, tá, pessoal? Então, retaguarda, né, aquele sistema lá na nuvem. Então, dentro do retaguarda, aqui, ó, a gente vai buscar pela aba de serviços, tá bom? Então, essa rotina aqui mesmo, não usem essa nova aqui, vai ser essa rotina aqui, ó, de serviços, tá bom? A rotina antiga. Então, eu vou clicar aqui em serviços. E aí, o primeiro passo, pessoal, é a gente fazer a abertura da ordem de serviço. Então, assim que vocês clicarem aqui em serviços, o primeiro passo é clicar em abertura da ordem de serviço. Feito isso, o que é que eu preciso colocar aqui agora nessa primeira etapa? Quem é o cliente do serviço, tá? Então, aqui a gente pode colocar o cliente pelo código dele, código de cadastro, ou a gente pode clicar aqui na lupinha e a gente pode pesquisar, por exemplo, não só pelo nome, como também pelo CPF, telefone, referência, enfim. Então, eu vou colocar aqui o meu nome, por exemplo. Deixa eu colocar o meu CPF para ficar mais assertivo, a busca. A gente pode apertar aqui o Enter ou clicar aqui em pesquisar. Vai aparecer então aqui, ó, o cadastro do cliente. E aí, para a gente selecionar ele, ó, é só clicar em cima do código. Depois aqui, ele pede o número de contato, tá? Que seria basicamente ali o telefone dele. Então, vocês colocam aqui. Aí, ó, controle não precisa colocar, número de série também não, equipamento também não, tá? Quais são os dados que são obrigatórios aqui? Eu acho que vocês já devem ter percebido isso, mas tudo que tem essa setinha aqui no MicroVix ou que tem um asterisco se torna obrigatório. Então, o que é obrigatório aqui? O cliente, o contato e depois aqui o serviço solicitado, tá? Então, aqui vocês colocam a reparação de joias, tal, o cliente solicitou aqui, tal, tal, tal. Então, serviço solicitado. Pode falar, Júlia. É só para que você não vá tão rápido, porque Ah, tá, pelo menos desculpa. eu estou anotando aqui para não ter que estar perguntando depois. Entendi. Ó, mas a gente tá gravando também, tá? Então vai ter esse vídeo lá para que vocês possam assistir. Não, tudo bem, mas mesmo Isso. assim é muito ruim, sempre tem que estar voltando lá para ver. Entendi. Não, tranquilo. Então, Isso. qual foi a parte que você parou? Opa! Isso ainda vai ser liberado a certo, né? Porque eu estou tentando fazer aqui, Ainda vai ser liberado, acompanhar. tá? Eu já percebi que eu estou sem acesso. Uhum, vai ser liberado ainda. Oi, Sim, Júlia. Júlia, você parou aonde, Júlia?
Eu tô acompanhando. Ah, tá. Então, vai ser liberado, tá, seu José? Ainda aí o acesso para vocês. Então, beleza. Então, ó, recapitulando, a gente vai clicar em serviços. Depois, a gente vai clicar em abertura da ordem de serviço. Chegou na abertura da ordem de serviço, a gente vai colocar, então, quem é o nosso cliente. Podemos colocar pelo código ou clicando na lupinha. Depois, a gente coloca o contato aqui do cliente, que seria o número dele. E mais abaixo aqui, ó, nos serviços solicitados, vocês vão descrever aqui o serviço que ele está precisando. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar que é um teste de treinamento. Aí mais abaixo aqui, ó, o que mais a gente precisa colocar aqui? Atendimento. Então, por exemplo, ajuste de pulseira, aumentar ou diminuir anel, travar pedra, enfim. Então, nós temos aqui os atendimentos. Então, garantia de armação, garantia de lente, montagem, polimento, enfim. Então, aqui vocês escolhem o tipo de atendimento. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar ó, diverso. Beleza? Depois, ó, classificação. Então, aqui eu vou dizer, por exemplo, né, que é um serviço de loja, tá? Então, vocês podem marcar aqui serviço loja, o código 7 na classificação. O que mais? Depois da classificação, nós temos a prioridade do serviço, né? Então, nós temos aqui, ó, sem prioridade, baixa, mediana, alta ou muito alta. Então, qual é a prioridade desse serviço? Depois aqui, ó, posição. Então, aprovação do orçamento. Em que posição está esse serviço? Aprovação. Está aprovando o orçamento, está cancelando, faturamento, não faturamento, orçamento, enfim. Então, a gente geralmente coloca aqui faturamento. Então, posição faturamento. Tem alguém com o microfone aberto aí. Funcionário. Então, aqui vocês vão dizer, por exemplo, né, quem é o funcionário. E vendedor não precisa. Então, nessa primeira etapa, a gente coloca isso. Cliente, número dele, o serviço solicitado, atendimento, classificação, prioridade, posição e funcionário. Isso, eu me perdi bem na prioridade. O que é mesmo a prioridade? Qual a prioridade do serviço? Se ela é baixa, se ela é mediana, se é alta, se é muito alta. Só A para prioridade ali. relatórios isso, tá? Uhum, Principalmente relatórios. Mayara. é isso aí. Que aí você pode usar isso como um filtro, né? Ah, eu quero saber quais são os serviços que estão mais com a prioridade mais alta. Então, é basicamente relatórios mesmo. Feito isso, vamos clicar agora aqui em prosseguir aqui na parte de baixo. E agora, pessoal, a gente fez a nossa abertura. Então, a abertura está concluída. Depois da abertura, qual é o próximo passo? É a gente agora manipular esse serviço. O que seria essa Davidson, manipulação? desculpa. Pode falar, pode falar. Perdão, desculpa te cortar. Não, pode falar, fica à vontade. Num fluxo da loja, seria basicamente o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que vocês estão com o cliente na frente do cliente, tá? O cliente está dentro de loja. Aí o que vocês vão fazer? Primeiro fazer a abertura, certo? Então vocês vão fazer algo mais simples, que é descrever o que o cliente está falando. A corretinha quebrou em 3 pedaços. Tá faltando trocar a bateria do relógio, alguma coisa nesse sentido. É um texto simples, tá? Mais para a pessoa que for fazer o serviço saber o que é que precisa fazer. E aqueles dados lá, por isso que tem poucos dados, tá? A segunda etapa da manipulação da OS é já em retaguarda, vamos falar dessa forma, em off, que é a pessoa que vai fazer o serviço mesmo. Eu só falando nessa sequência para ficar mais fácil o entendimento, tá? Isso. Tranquilo, meu amigo. Então, na hora que o técnico, a pessoa que for fazer o serviço, ele vai lá e, por exemplo, precisou trocar uma pulseira. Só que quando ele foi precisar trocar a pulseira, ele precisou fazer um outro serviço no relógio.
Então aí ele vai falar o que todas as etapas que ele fez do serviço, quais são todos os serviços daquele produto, certo? E por último é o faturamento, que é a finalização, né? Que aí é já a emissão da nota, pagamento, essas coisas todas. Que aí já fica para a última etapa. Então, mas as sequências são basicamente essas três. Esquecendo alguma, Ives? Não, não, é Né? isso aí. Então é só para vocês tentarem encaixar na cabeça, eu acho que fica mais fácil o treinamento. Como é que vai ser isso no dia a dia, tá? Show. Alguma dúvida, pessoal? Nesses pontos? Tudo bem? Show. Valeu isso. Tamo Só para junto. ajudar aí. Obrigado, meu amigo. Beleza. Então aqui, se vocês quiserem imprimir essa abertura da ordem, vocês têm aqui, ó, esse campo aqui, tá? Então, clicando aqui, ó, ele sai nesse formato, tá? Então aqui, ó, dados do cliente, número da ordem de serviço, o que é que você descreveu ali, né, naquele campo que o André falou. Então, vocês vão ali detalhar, né, como o André falou. Então, esses são, ou esse é o modelo, tá, da abertura de serviço. Aí, como o André falou, né, depois que a gente faz a abertura, a gente tem essa manipulação agora. Então, ó, eu posso clicar aqui agora em manipular ordem de serviço, tá? Se eu estiver fazendo aqui, né, depois que eu fizer a abertura. Se eu quiser fazer isso depois, nós temos aqui, ó, o campo, né, para manipular também a ordem de serviço, tá? Então, vocês podem fazer essa parte da manipulação também em outro momento. Não precisa fazer necessariamente aqui nessa hora, tá? Então, vou clicar aqui em manipular a ordem de serviço. E agora, o que é que ele vai pedir agora para a gente? Vai pedir de fato qual é o serviço, tá? Então, ele abre todos os detalhes que a gente colocou lá na abertura. E agora aqui na parte de baixo, a gente vai ter então aqui a aba para inserir os nossos serviços, tá? Então, clique aqui para inserir os serviços. Então, você vai clicar aqui nesse botão. Ele vai abrir então essa aba para vocês aqui, ó. Deixa eu maximizar aqui para ficar melhor a visualização. Então aqui, ó, a gente vai agora, né, escolher os serviços. Então todos os serviços estarão listados aqui, tá? Então, aumentar o anel, gravar pedra, reparação de joias, polimento, enfim. Então aqui vocês vão escolher nessa listagem. Eu vou colocar aqui para o nosso exemplo, reparação de joias, tá? A data do trabalho, depois quantidade de serviço, né? Nesse caso aqui, vou colocar 1. E o preço do serviço. Então, nesse momento aqui, pessoal, vocês podem estar definindo, né, o preço aqui do serviço. Lembrando, ele já tem um preço pré-acordado, né? Mas aqui vocês podem estar modificando esse preço, tá? Depois aqui mais abaixo, a gente vai escolher agora quem é o funcionário. E feito isso, você vai clicar aqui em inserir. Esse por faixa de horário não precisa utilizar, tá? Vocês vão utilizar aqui só essa parte por quantidade de serviços. Oi, Julia, pode falar. Nesse caso do funcionário, quem seria? É o consultor ou quem vai fazer o serviço? Exemplo, se for uma garantia, Rafael, se for um serviço de coloração, Távora. Quem vai É, fazer o serviço? isso aí. O Edivana É, tá no caso, é querendo. quem vai fazer, né? Nesse exemplo aí, ó, acho que vocês, todo mundo conhece o pessoal da 30, ó. Aí tem o Daniel, o Douglas, os meninos lá de serviço, entendeu? Aí eu não sei como é que é todas as lojas. Vocês podem, depois a gente pode ir alinhando. Se tem alguém interno que faz, por exemplo, trocou a bateria, se é um vendedor que é treinado para isso, ou se tem alguém específico para trocar a bateria. Se for alguém específico, aí ela coloca ele como um funcionário, que a gente precisa cadastrar naquela loja. Se for um vendedor, a gente pega o vendedor e também transforma ele em funcionário. Tá? Boa, isso aí. Então, depois que a gente colocou então esse funcionário, você vai clicar aqui em inserir aqui embaixo, ó. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai estar inserindo o nosso serviço aqui.
Alguém conseguiu acertar a Divane aí? Acho que aqui tá constando pra mim. Enfim. Tá travado aqui. Tá travado também, né, André? É, acho que deve ser a internet. Deixa. Deve ser a internet dele. Opa, Opa, tem alguém com o microfone aberto já foi. aí. Beleza. Pera aí que o meu deu uma travada aí aqui. Deixa ele voltar. Pronto. Então, ó. Note que agora o meu serviço ele foi, ó, adicionado aqui. Aí, ó, mais aqui abaixo, vocês vão clicar aqui em prosseguir, tá? Tem alguns campos aqui, por exemplo, detalhamento. Você também pode usar esse campo para colocar alguma observação, se você quiser, tá? E aí depois você clica aqui embaixo em prosseguir. Então, o que é que a gente fez agora, pessoal? A gente fez a manipulação. A gente disse o serviço ali daquela ordem de serviço, daquele cliente. Qual é o próximo passo agora? Agora é a hora do faturamento do serviço. Ou seja, é nessa hora agora que a gente vai estar gerando a RPS, né, que é o recibo provisório do serviço, tá? Então, para essa etapa, a gente vai utilizar o nosso Venda Fácil, né? Vocês já conhecem o Venda Fácil. Então, a gente vai clicar agora então aqui em faturamento e vamos clicar em Venda Fácil. Quando a gente chegar no Venda Fácil, deixa ele carregar aqui. Então, cheguei aqui no meu Venda Fácil. O que é que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Aqui ao lado, onde está o vendedor, vocês vão clicar nas três listas e vocês vão clicar agora aqui, ó, numa rotina chamada Faturar Ordem Serviço. Então, quando a gente clicar aqui nessa aba, estarão todas essas ordens que a gente gerou lá e manipulou lá por aquele menu de serviço. Então, eu vou clicar aqui em Faturar a Ordem de Serviço. Então, note que aqui está a nossa ordem que ele tirou, ó, é a 10788. Tá? Vocês também têm aqui alguns campos de pesquisa para tentar localizar essa ordem de serviço. Então, por exemplo, vocês têm um campo de período de abertura, vocês também podem pesquisar pelo cliente e vocês também podem pesquisar pela posição. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Beleza. Então, quando você localizar a tua ordem de serviço, você vai clicar agora aqui nessa setinha aqui, ó. Então, cliquei nessa setinha, é a setinha aqui, ó, para faturar a ordem de serviço. Então, eu vou clicar aqui nessa setinha. Então, ele já vai puxar aqui para a gente todos os dados, né, do serviço ali, tá? E aí, pessoal, um ponto muito importante aqui agora. Vocês têm que observar aqui qual é o tipo de venda e qual é a natureza de operação que está selecionada, tá? Pelos testes que eu fiz aqui, ele sempre puxa a natureza que está cadastrada, quando está configurada no Venda Fácil. Então, o que é que vocês precisam fazer? Clicar nessa canetinha aqui, ou vocês podem vir aqui nos três pontos, configurações da venda. E aí, vocês precisam aqui, primeiro, colocar como NF consumidor. Então, toda RPS, ela tem que sair como NF consumidor série D1, tá? Tem que ser assim. E a natureza de operação, provavelmente aqui vai estar como venda de mercadoria, a natureza de número 3. Então, vocês precisam trocar para a natureza 55, que é a saída de serviços, tá? E é muito importante. Uma vez só, Iverson. Acho que Uma ele vez fica só. acho que ele fica salvo, viu, sim? Mas quando for fazer a venda normal, ele não. Aí Ele troca. ele vai sair, tá? Mas assim, é muito importante estar observando sempre aqui com a natureza que está selecionada, para não faturar errado, né? Então vai ter que ficar fazendo essa troca direto. Não, ele não fica automático para as duas situações, não, para as duas telas. Não, ele puxa a natureza que está cadastrada lá. Tá parametrizada nos parâmetros, entendeu? Ah, vou ver isso aí. Uhum.
Então, ó, depois que a gente colocou esse cenário, então, NF consumidor, série D1, natureza e operação, saída de serviços, vocês podem confirmar aqui. E agora, a gente pode clicar aqui embaixo em efetuar o pagamento. E aí vocês vão dizer, então, como é que vai ser pago esse serviço, né? Opa, tá dizendo aqui que tem... Ah, é porque... Deixa eu mudar aqui, meu endereço está em Maranhão. Deixa eu trocar aqui. Rapidão. Mas enfim, vocês vão dizer agora como é a forma de pagamento vai ser gerada a RPS, tá? Deixa eu só ajustar aqui meu cadastro. É isso. Esse erro tá dando, André, porque eu tô na loja aqui, que é do Ceará, né? E aqui meu Não, cadastro... eu ia começar a falar, mas eu ia ver se estava o microfone ligado. É, Pode falar. lembrando que nota fiscal de serviço só pode ser emitida para endereço do Estado, tá? Isso aí. Somente estadual. Aí, caso aconteça, eu botei uma imagem lá no grupo já dessa configuração na nota, tá? Facilitar. Aí, Boa. por favor, se puderem já deixar impresso em algum local. Nesse caso, se alguém de fora do estado Eu não chegar, é igual a mesma. entendi. Tá, perdão, vamos lá. É que eu falei dois assuntos ao mesmo tempo, Júlia. TDAH, tá? Vamos lá. A nota fiscal de serviço, ou RPS, ela funciona igual a nota fiscal de consumidor ou cupom fiscal, dependendo da situação, tá? Só funciona para o endereço no local do estado. Então, por exemplo, se você é do Rio Grande do Norte, só funciona para quem é do Rio Grande do Norte, endereço, né? Maranhão, Ceará, só funciona para quem mora no estado. Caso mora em outro estado, tem que ser uma nota fiscal eletrônica, tá? Então, no caso de alguém, pega algum cliente que seja de fora do estado, funciona daquele mesmo esquema, bota o endereço da loja, né? Já para a emissão dessas notas. Eu acho que isso deve ser algo assim muito Esporádico. esporádico. Me corrijam, tá? Se eu estiver No falando caso, besteira. com licença, no caso, André, aqui a gente pega muito cliente, a gente é de Teresina, né? E a gente pega muito cliente de Timon, que é só atravessar a ponte. Então, nesse caso aí, como é que aí eu procedo? Bota só o endereço da loja. Manda comprar aqui Timão no é outro estado, Maranhão Ceará? comigo, Nayara. Ou, mas para ir é muito longe, sou terceira, aqui só é atravessar a ponte, dá para atravessar até de barquinho, Mas de aí é outra cidade. bicicleta, correndo. Só que é outro estado. É Pede para ir Maranhão. ver as outro ilhas, estado. né, terceiro? Aí, no Para no caso, então, verdade. serviço não e vou ver as precisar ilhas. mais, não vou precisar mais tirar no site da prefeitura, porque antes eu tirava no Isso. site da prefeitura. Não vai. RPS. Aqui. Não, mas vai ser a serviço, tá, terceiro? A gente está fazendo o RPS, aquilo que eu falei lá no começo. É por uma questão técnica mesmo, burocrática com a Lynx, tá? Está sendo trabalhado para a gente, para ontem, botar a nota mesmo. Então, quando tiver a nota, não precisa emitir na prefeitura, vai ser tudo via sistema, Isso aí. para todas as lojas. Beleza? Show. Aí, ó, vou clicar agora aqui em efetuar o pagamento. Então, vocês vão dizer como é que vai ser feito o pagamento, né? Se vai ser no dinheiro, se vai ser no cartão, se vai ser no Pix. Tá? Então, vou colocar aqui que vai ser no dinheiro, por exemplo. E vou finalizar. Então, o que é que vai acontecer agora? Ele vai gerar para a gente, ó, a nossa RPS. Então, RPS 1399. Então, aqui embaixo a gente pode estar imprimindo, ó, esse recibo provisório aí de serviços. Então, esse aqui é o layout dele, tá? Então, aqui aparece dados do cliente, forma de pagamento, qual é o serviço, a alíquota de ISS e assim por diante. E aí, só isso. oi, pode falar. Não, só isso. É só isso, tá? Aí qual seria o próximo passo aí para finalizar?
a gente ir no painel para imprimir a nota fiscal de serviço. E aí, é esse ponto aí que a gente está terminando de configurar. Você quer que eu mostre, André, o painel lá, só para eles verem como é que é, ou deixa para um outro momento? O que é que Mostra, você acha? porque já fica no vídeo gravado, né? Pronto. Então, ó, como é que eu E faço essa então loja aí para... tem. Já teve essa loja tem. Isso. Então, como é que eu faço, né, agora para transformar essa RPS em uma nota fiscal de serviço? A gente vai vir aqui, ó, na aba de, cadê? NFCE, que é nota fiscal de serviço eletrônica. Então, vou clicar aqui e aqui a gente vai ter, ó, o painel da Devagar! NFCE. Eita, Comendo desculpa. girimum demais, agoniada. Tenha calma. Vamos lá. Chegou na parte da RPS, pegou até aí? Pronto. Então, para transformar então a RPS lá em nota fiscal de serviço eletrônica, vocês vão clicar aqui, ó, em NFCE. Depois a gente vai ter então o painel de NFCE, que é essa tela aqui onde a gente está. Então aqui, ó, estarão, né, todas as notas fiscais de serviço que foram convertidas lá, né? Então toda a RPS que foi convertida em nota fiscal de serviço vão estar aparecendo aqui. Então a da gente, ó, era 1399, né? Cadê? 1399. Deixa eu descer aqui. Então, olha quanto nota fiscal de serviço tem, ó. Pronto, então ela está aqui, tá? Então aqui, por exemplo, ó, ela está em processamento. E aí o que que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui nela aqui, ó. A gente pode selecionar ela. E a gente pode estar sempre consultando se ela já foi transformada. Então posso clicar aqui em consultar, ó, e verificar se ela foi transformada, tá? Esse tempo aqui depende não só do Microvix, mas também depende da prefeitura, né, para que ela possa ser autorizada. Então, às vezes pode demorar, tá? Dependendo aí de como está a integração entre o Microvix e o site da prefeitura, tá? Então, vocês podem estar aqui, ó, sempre estar consultando, né, a RPS para ver se ela foi transformada em nota fiscal de serviço. Lembrando, tá? Aqui também eu posso imprimir a RPS novamente. Então, se você precisar imprimir o recibo, nós temos aqui também, né, essa opção dentro do painel da nota fiscal de serviço. Tá? Lembrando, a gente também pode aqui, ó, cancelar a nota fiscal de serviço por aqui. Beleza? E aí, quando a nota fiscal estiver pronta, deixa eu pegar aqui uma que está pronta, só para vocês verem como é que é. Aí ela vai ficar com esses status aqui, ó. A RPS convertida em NFC. E aí ela vai estar com o status de autorizada, tá? Então, ó, feito isso, né? A nota fiscal já foi gerada lá. Deixa eu ver se eu consigo. Aí aqui vai aparecer esse botãozinho, ó, imprimir a NFC, ou seja, imprimir a nota fiscal de serviço. Então, quando eu clicar aqui, ó, eu vou ter então aqui, ó, na parte downloads, a nota fiscal de serviço. Então, onde vocês faziam lá pelo site da prefeitura, vai ser feito pelo Improvix aqui. Show? Vamos ver lá se a nossa da gente já foi convertida. Vamos ver aqui. Ainda não, tá? Mas esse é o fluxo, beleza? Oi, pode falar. É, essa RPS, né? Uhum. Eu entrego para o cliente, É um recibo provisório, né? Não pode ser seria... entregue
como um comprovante de pagamento, tipo isso? Ela não é a nota de fato, mas é um recibo. Então, também tem uma validade assim de comprovação, né? Mas não é a nota fiscal de serviço de fato. É só um Outra recibo. coisa, como é que eu Pode falar. recebo no caixa? Quando eu gerei lá ela lá, que confirmei, aí fui lá efetuar pagamento. Aí esse efetuar pagamento, como é que eu busco ele no caixa para receber? Então, ali já é o faturamento final já. Então, eu tenho que fazer essa ordem de serviço sempre no caixa ou eu posso fazer em outros terminais? Tem que ser no caixa. Todas as ordens de serviço têm que ser no terminal do caixa? Terminal ou caixa? Caixa, né? Ó, quando for Tipo, finalizar lá, quando chegar na parte do venda fácil, tem que estar com o usuário do caixa. Porque ali já é certo, o certo, recebimento. mas se eu fizer ele em outro terminal, ali onde as meninas atendem, não pode? Aí ele vai entrar no usuário do terminal. Aí não Entra vai pelo cair no usuário. faturamento caixa. Pronto, ele entra pelo usuário do terminal. Aí vai Aí, na ficar, hora de eu vai ficar receber no dentro do caixa, caixa. aí é que eu entro pelo terminal do caixa. É isso? Não, vamos lá, beleza. Quando você for fazer aqui essa parte do faturamento do venda fácil, você tem que estar logado no usuário do caixa. Porque aqui já é o recebimento, já entendeu? Então não vai passar pelo terminal. Quando eu clicar lá para modificar NF do consumidor, série 1, a natureza da operação, saída de serviço, eu já tenho que estar logado no caixa, é isso? Exatamente. Ok. Beleza? Deixa eu ver se ele gerou aqui. Ainda não, tá? Iverson, se eu precisar cancelar essa RPS, como é que a gente faz? Lá no Venda Fácil, no Minhas Vendas, tá? Então, ó, faturamento, Minhas Vendas, tá? Se não foi transformado ainda em outro fiscal de serviço, vocês podem cancelar por aqui. Então, ela vai estar aqui, ó, tá vendo? E aí ela vai aparecer com a série, né, da RPS. Então, aqui vai estar o número da RPS. E aí é como se fosse um cancelamento de venda mesmo. Então, você vai vir aqui, ó, 3 pontinhos, cancelar. Da mesma forma, ele pede uma justificativa. Então, vou colocar aqui, ó, teste de treinamento. Vou confirmar. Beleza. Nota aí cancelada. Ou melhor, RPS cancelada. Para cancelar aquela venda dentro de 30 minutos aí também, né? Bom, RPS, boa pergunta. Eu não sei se tem algum prazo para cancelar RPS. Deixa eu ver aqui. E RPS não, porque não é Tem não, né? fiscal, Porque é um né? recibo, né? É. Então, Mas realmente. vamos considerar a nota fiscal, né? Porque é o cenário que vai acontecer o mais rápido possível. É Sim, No aquele ca- prazozinho de 30 minutos. beleza. Senão ela vai 30 minutos constar. também. Uhum. Tanto uma venda normal como a nota fiscal, né? É, isso É. mesmo. Isso mesmo. Então, esse é E o outra. fluxo, pessoal. Pode falar, André. Não, não, tranquilo, é só isso. Aí depois a gente para aí para a gravação, só fazer um comunicado. Certo. Então, Alguma vocês têm dúvida, mais alguma pessoal? dúvida, pessoal? Só, Ô, só Ives, fazendo um comparativo de fluxo que vocês já fazem hoje de venda, tá? Abertura e manipulação é basicamente a pré-venda em si, tá? A diferença é que no serviço existe a abertura, né? E na prática seria você estar de frente para o cliente e só recebendo o produto do cliente, sabendo o que é que vai precisar fazer. E a manipulação é quando você tem um serviço interno, alguém que vai fazer lá dentro da retaguarda, né, da salinha, alguma coisa nesse sentido. Aí Uhum. ele faz e já informa no sistema o que é que precisa fazer, tá?
Quando o cliente chegar, aí tudo vai estar lá manipulado, por isso que existe aquela questão dos status, tá? Então vai facilitar na hora que o Iverson foi ali em venda fácil, vai lá, por favor, Iverson, Sim, venda fácil, faturar a ordem de serviço. sim. Deixa eu abrir aqui. Bacana a gente depois criar esses procedimentos, a gente colocar isso lá no grupo, para vocês terem um controle, tá? Só um minutinho, André. Tá. Opa, voltei. Tranquilo. Ali, ó, Aí, faturar a ordem de serviço. as listinhas aqui, ó. Faturar a ordem de serviço. Os status, eles servem justamente para isso aí, ó. Ali em posição, se você clicar aí, você pode selecionar, por exemplo, o que tem para faturamento. Certo? O que é que seria esse faturamento? É somente aquelas ordens de serviço que já foram efetuadas, já foram executadas pelo colaborador, tá? Então, enquanto isso, ele mesmo vai executando. Então, ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? O cliente chegou, abriu uma ordem de serviço, você coloca a posição. Clica ali, por favor, Iveson, de novo em posição, Sim. que é o status, tá? Tem um lá em cima, não tem? A gente pode até revisar esses status aí, Sim. que foi algo bem antigo, tá? Uhum. Tipo aprovação orçamento, alguma coisa nesse sentido, que são os primeiros status. Ok. Aí, após isso, quando ele executar o serviço, o técnico, aí ele já pode botar como faturamento. Então, na hora que vocês forem receber no caixa, vocês vão puxar somente as ordens de serviço para faturar, que é o receber, certo? Isso aí, depois internamente, a gente pode melhorar quais são as posições, quais são a melhor fluxo, e ir fazendo essas melhorias de processo, tá? Aqui na empresa. Mas o intuito desse status é exatamente isso. Não sei se ficou bem claro para todo mundo, tá? Quando você clica em faturamento e clica em pesquisar, ele vai puxar somente as ordens de serviços que podem ser faturadas, ou seja, recebida, né? Então a ideia é basicamente essa, certo? É a mesma coisa, fazendo um paralelo, é a mesma coisa da venda. Pré-venda e venda, né? Finalização da venda em si, tá? Outra coisa, eu vou estar ajustando a questão dos usuários, tá? Onde a gente meio que vai talvez eliminar um usuário chamado caixa ou criar um usuário só da loja e ele possa tanto fazer a pré-venda como ele possa finalizar. Só que isso aí eu vou tratar de forma individual, loja a loja, conversar com cada gerente para saber como é que a loja vai estar se comportando em cima disso, beleza? Então, uma coisa que aí a gente vai fazer já, que é o afinamento da implantação, beleza? Aproveitando que está todo mundo aqui, né? E mais André, alguma dúvida? Pode falar. André, Oi, muita parceiro. coisa que eu recebo aqui, por exemplo, para garantia, onde é que eu vou finalizar? Eu vou mandar um auto para garantia, não vai me gerar um recebimento no caixa, não é para gerar um RPS. Eu mando o óxido para o laboratório para fazer transposição. Isso também não vai gerar um RPS ou uma nota fiscal, porque eu não vou receber. Muitas vezes eu vendo aqui uma armação para substituir uma quebrada do cliente. Eu finalizo ele aonde? Qual o momento que eu tenho que finalizar ele para ele não ir buscar faturamento? Tá. Garantia não se encaixa nessa situação em si, tá? Como serviço. O serviço Mas a eu tenho que própria. gerar uma ordem de serviço para o laboratório. Não, aí que tá. A gente vai emitir uma nota fiscal, tá? Para o laboratório. Uma nota fiscal. Eu posso até revisar, posso até verificar se Emitir uma está nota. sendo.
Você vai ter que fazer uma nota fiscal de remessa para o. Você recebe uma nota de cliente, correto? Não, peraí, calma. Eu vendo armação, cara. E aí eu tenho que fazer uma ordem de serviço para o laboratório. Eu vou escrever isso para o laboratório fazer essa transposição como? É como eu estou fazendo, um papel ofício e pronto. Ele está tipo querendo dizer, André, um serviço que não tem custo. O cliente pagou a armação, mas ele vai só fazer essa transposição. Ele precisa de um documento para enviar para esse laboratório. É isso que ele está querendo dizer, né? Isso é o terceiro. É isso mesmo, é porque o nosso antigo talão, a gente tinha a opção de gerar ele zerado ou cobrando Ou o com serviço, custo. porque aí ele ia para o laboratório. E realmente acontece isso. É tipo Às um vezes a gente documento de transporte, que ele vai para um determinado lugar para fazer essa transposição e vai retornar para a loja, para não ir avulso, só a Isso armação mesmo. É como de se fosse bobeira, um sem nome, talão sem CPF, de aí quando chega aqui ninguém serviço. sabe quem é a pessoa, entendeu? Eu acho que é tipo Entendi. isso. Deixa Eu eu dar acho uma que estudada de como eu é que a acho gente que vai não fazer vai isso, tá? na opção de faturamento, pelo que eu entendi, né? Segue só aquela primeira etapa de gerar essa OS e não vai em faturar, porque não vai ter Isso. custo. Pelo que eu vi, a Ao gente meu vai ver, abrir o seria isso. serviço, selecionar o cliente, né? Colocar o tipo. Na observação, a gente vai descrever o que é que a gente quer daquele serviço, se quer uma montagem, o que for, e depois só finalizar. Quando Eu vou entregar fazer o para ele, eu tenho que seguinte. finalizar e comprovar que eu Imprimir entreguei só para ele. aquele comprovante primeiro que sai discriminando o que a gente quer. Tipo que a gente bota lá a observação, transposição, aí vai sair lá escrito o CPF do cliente, tudo bonitinho, só que não vai faturar, porque não vai ter custo, que ele pagou só pela armação. O serviço que foi executado não vai ser cobrado, que foi a transposição. Ó, seleciona aí, Wilson, lá em manipular a ordem de serviço. Uhum. Pode procurar aí, para pesquisar. Certo. Vou seguir. Não, desse jeito. Pode deixar. Sem cliente. Certo. Só procurar. Então, mas Pesquisar ali, do lado direito. Ah, tá, porque o negócio estava em cima aqui. Ó, baixa um pouquinho. Tem essa daqui, ó, 10.288. Sobe um pouquinho. Pode subir. Aqui. Aí. Acho que seria isso aqui, né? Isso, tipo isso aí. Aí na observação vai ter um exemplo, né? Estou dando um Aqui, ó. exemplo. Uma transposição, que é o caso que o seu terceiro deu aí. Uhum. Tá. O status está como não faturamento. Volta um pouquinho, Ives, lá na. É isso mesmo, Vou só porque clicar antes na nós tela. Aqui, né? O nós status usávamos dela não está como não tarifário. faturamento, ó, que é Sim. justamente para não faturar, que são ordens de serviço que não precisam ser faturado. Isso aqui não gera financeiro, tá? Pode ser assim? É assim que hoje está trabalhando na 30, tá? Tipo assim, né? A manipulação lá que vai botar é não faturamento, que não vai ter custo. E aí não vai precisar Uhum, fazer essa RPS ou nota fiscal de serviço. É só algo para exatamente. acompanhar aquele serviço do cliente, sei lá. No caso do exemplo esse da transposição, que é muito comum para a gente aqui. Exatamente. Então aí você bota como não faturamento, que é justamente porque lá na tela do faturar ordem de serviço, você tem que filtrar somente as ordens de serviço que está como faturamento, tá? Então é ideal a loja ter esse fluxo de, de mudar, desculpa, perdão, de mudar a sequência, as condições de pagamento, desculpa, a posição da ordem de serviço sempre quando ela houver uma mudança. Então, cadastra inicialmente como orçamento e depois muda para faturamento. Eu vou até ajustar, tirar algumas posições, porque tem algumas aqui que eu vejo que talvez não seja necessária, mas isso é uma coisa que a gente pode estudar juntos, tá? Em melhorias Tem de que haver essa processo. alteração aí, André, até essa liberdade, porque muitas vezes você manda fazer o orçamento e o cliente não aprova. Aí É, eu tenho que
parar no, Pois é. no orçamento. O que tem hoje aqui, por exemplo, já é pensando nesse fluxo, terceiro. Então, por exemplo, criei uma ordem, uma OS, ordem de serviço. Ela entra como orçamento. Se o cliente não aprovar, ela vai para orçamento não aprovado. Se ele aprovar, vem para TO. Aí isso aqui que a gente precisa conversar direitinho. Porque tem dois fluxos que basicamente é a mesma coisa. Se você pensar que um é a aprovação de orçamento e um outro chamado faturamento. O que seria a ideia deles dois? Você mudar para aprovação de orçamento, que é você tipo enviar para o cliente pedindo aprovação, então você sabe quais são aquelas que estão aguardando aprovação. Uma vez aprovada, você muda ela para faturamento, que ela já está aprovada e já pode ser faturada. E finalmente como concluída, entendeu? Então, os status foram pensados dessa forma aí. Isso foi ano passado, tá, gente? Na época da implantação da loja 30, a primeira loja. Mas pela ideia aqui da posição, foi feito nesse sentido. Começa com orçamento, aí então ele pode bifurcar ou orçamento não aprovado ou aprovação de orçamento. Certo? De aprovação ao orçamento vai para faturamento. Certo? Aí tem o não faturamento, que é o que é justamente aquele caso lá. A gente pode depois só talvez botar um ou outro termo aqui. Mas a ideia das posições são exatamente essas. Aí. Oi, Oi, Rafael. Rafaela, quer Tá com a falar? mão levantada pra falar? Tá no mudo. Tá mudo, Rafael. Tô. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo também, não. Acho Tá. que até pro computador deve Microfone, estar eu sem acho, áudio, Rafael. não. Digita no chat. Não tô ouvindo, não. Digita no chat, Rafaela. Por favor. Enquanto isso, alguém, gente, alguma dúvida? Alguma uma situação? Eu, Edvânia, não tô achando não de levantar a mão, não, mas vou falar. Eu entrei um pouquinho atrasada algumas vezes, né? Não sei se já foi dito. A gente sempre fazia ordem de serviço da garantia, no exemplo, né? Que é o que eu tenho muito aqui na loja, garantia de lentes. E aí já foi explicado aí que é para colocar não faturado. E aí, como que é feito a questão de entrada e saída de nota de garantia? Que a gente tem que fazer para o laboratório. Já foi dito isso, como que é feito? Eu perdi ou não foi dito ainda? Foi dito em outra agenda, não foi, André? Oi? Foi dito em outra agenda, não foi? Assim, o que a gente estava conversando agora há pouco, Edivânia, foi essa questão da ordem de serviço, do serviço para garantia, que é isso que a gente falou agora do não faturamento, que é aquele exemplo lá da Quatro, né? Da loja 30, certo? Essa Certo. Quanto ao parte? talão, tudo. Não, isso aí eu entendi. Somente quanto à Ah, nota fiscal, nós temos que mandar para o laboratório, que a gente dava entrada no sistema para poder colocar o saldo no nome do cliente, dávamos saída para o fornecedor ZAIS, que é o meu caso. E aí a gente enviava junto com o talão de acompanhamento. Uma via ficava com a gente ou com o cliente, e a outra seguia para o laboratório para a gente poder acompanhar, cobrar, saber o status, como que está a garantia. A minha dúvida no momento não é quanto ao talão, é quanto à nota fiscal de entrada e saída. Não vai ser mais feito, vai ser feito, e como é feito. não, vai ser feito. Quanto a essa parte aí, é em outro local. Vai ser lá em. Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho. Mas já foi, Quanto à já questão teve da ordem. aula sobre isso. Se tiver, eu pergunto a você depois. Ah, não, posso aproveitar, só dar uma paradinha na gravação aí, senão vai ficar muito Beleza. grande. Eu tenho uma agenda agora de 13h30, pessoal.